Boa noite a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Neste momento, estamos iniciando a 9ª versão do curso Série Psicológica Joana de Ângeles. O tema de hoje é transtornos profundos. Primeira parte será com Eurípides e a segunda parte será comigo. Porém, antes, nós vamos fazer alguns anúncios breves das atividades da nossa casa, o GAEP. Estão de volta, gente, as palestras públicas presenciais, no Salão Rafael Thomas, na sede do GAEB, em Taguatinga Sul. E os horários, os dias e horários são, na segunda-feira, às 20 horas, palestra pública seguida do passe. O passe será ministrado no próprio salão. Ninguém precisará se deslocar para outro ambiente, em razão das restrições ainda prolongadas, né, de prevenção contra a contaminação. E nas quartas-feiras, a mesma palestra pública, ou seja, o evento se repete com outra palestra pública na quarta-feira também, mesmo horário e com o mesmo formato. Palestra pública, depois o passe. E sendo que, na segunda-feira, antes, às 18h30, temos o passe para as crianças, é o passe infantil. Às 18h30 começa a preparação. E, em seguida, na sequência, é que vem a palestra pública para os adultos com o passe também. Nós temos também os cursos do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. No sábado, todos os sábados, às 20 horas, e também em alguns dias da semana. Voltando às palestras públicas, nós temos, além dessas noturnas que já anunciamos, também as diurnas, que acontece na terça-feira de manhã, às 10 da manhã, também seguida de passe, fluidificação das águas, e depois, na quinta-feira, às 15 horas, com o mesmo formato. Temos agora de volta também as atividades infanto-juvenis aos sábados e aos domingos. No domingo, acontece o encontro de jovens espíritas, é a Mocidade Espírita Rafael Thomas, MERT. E, paralelamente, simultaneamente, ocorre o encontro dos pais, grupo de pais. Aqueles que vão levar os seus filhos e não tem outra coisa, eu acho mais interessante ficar por ali, tem uma sala preparada para essa reunião com os pais, com temas diversos, voltados à família. Então, são muitas as tarefas, as atividades. Aqui nós estamos anunciando algumas delas, mas nós temos o site e as redes sociais, estamos nas redes sociais. O GAEB está no Instagram, no WhatsApp, muitos grupos, no Facebook, e também as informações completas serão encontradas no site, que é gaeb.org.br. Facilmente é encontrado na internet. Aqui, então, nós encerramos esses poucos anúncios e vamos para a nossa prece inicial, para que nós estejamos em sintonia com a espiritualidade, com os benfeitores amigos que já se encontram, já se aproximam de nós, assim, abrindo campo para que eles encontrem em nós a receptividade necessária. Quem preferir pode fechar os olhos, relaxar completamente o corpo físico para que o espírito que somos ganhe espaço, que a percepção espiritual se expanda, rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo incondicional, que possamos, Senhor, nos manter serenos e receptivos
para o encontro desta noite, onde traremos reflexões do Evangelho de Jesus, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, fazendo abordagens sobre os conteúdos da série psicológica que ela nos trouxe como legado de inestimável valor, sempre refletindo o Evangelho de Jesus. Assim, Divino Mestre, benfeitora amiga Joana de Ângeles e toda a falange de benfeitores amigos que a acompanham, que acompanham Jesus, nos proteja e estejam conosco durante esses momentos de aprendizagem, para que possamos não só fixar em nossa mente, em nossos corações, mas que possamos também incorporar na conduta que nos caracteriza no dia a dia, e que assim seja. Bem, meus amigos, como dissemos, o encontro está dividido em duas partes, falando sobre transtornos profundos, e sendo que a primeira parte cabe ao Eurípides Barbosa, meu companheiro e amigo, e agora eu passo, então, a palavra para ele. É contigo, meu irmão. Boa noite aos irmãos e às irmãs aqui presentes. Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações e que possamos encontrar nessa noite o que viemos buscar, que é a luz do conhecimento, que é a paz tão necessária para prosseguirmos com a nossa caminhada evolutiva. Como o Lelis falou, o tema da noite é transtornos profundos. Eu desenvolverei a primeira parte, sobre a introdução e depressão do texto base, e o Lelis a segunda parte, transtorno obsessivo compulsivo e também sobre a esquizofrenia. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais, que também podem afetar as relações com outras pessoas. Entre os transtornos mentais estão a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia e outros. O transtorno mental, gente, é um mal silencioso que pode estar presente em qualquer fase da vida de uma pessoa. Seus reflexos acontecem no âmbito psicológico e podem ter reflexos físicos, também dependência do estágio da doença. E Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 6, começa dizendo-nos o seguinte: o ser humano é o somatório dos seus pensamentos, atitudes e realizações. O self, na condição de um arquétipo primordial, preside ao processo de desenvolvimento que lhe é imperioso alcançar, mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. A partir da afirmativa Joana de Ângeles, ou a partir dessa afirmativa, a Joana de Ângeles fala sobre a larguíssima trajetória que percorreu o psiquismo, inicialmente como princípio inteligente, depois no reino nominal, quando passou pelas fases dos impulsos primários até o patamar dos instintos agressivos, depois aos mantenedores da vida, passando pelos reflexos condicionados. Com o clareamento dos impulsos, gente, que se transformaram em emoções, quando então o self, o espírito eterno que sou, avançou e avança no rumo da consciência que enfrenta novos desafios até alcançar o nível cósmico ou de plenitude que nos espera. Enfatiza a mentora que todo esse arcabouço inicial se esculpe nos recessos do ser e se transforma em alicerce para novas edificações que se concretizam a pouco e pouco
dando surgimento a imagens arquetípicas que passam de reencarnação em reencarnação, lá no nosso inconsciente profundo, constituindo em patrimônio pessoal intransferível de cada um de nós. Assim, desde priscas eras, as experiências primárias que se desenvolvem mediante os automatismos tornaram-se reflexos que se condicionaram e foram transferidos de uma para outra geração, com fixação profundas no âmago de cada ser. Por isso, a mentora diz que mesmo quando o self começou a desempenhar a sua formidanda faculdade de expressar-se nos patamares da inteligência e do sentimento, nas formulações dos anseios e dos ideais de enobrecimento, aqueles registros mais fortes e muitas vezes sombrios, doentios, predominaram na sua constituição psicológica e ressurgem sempre com força, perturbando os direcionamentos que conduzem ao nosso bem-estar pleno. E Joana de Ângeles continua a nos dizer: os fatores endógenos e exógenos, ou seja, internos e externos, que preponderam para o surgimento de psicopatologias profundas e de transtornos variados, são decorrência do clima pessoal de cada indivíduo. A partir dessa afirmativa da Joana, podemos inferir que das realizações anteriores de cada indivíduo, das suas ambições dignas ou vulgares, surgem ondas de sintonia com os implementos responsáveis pelo surgimento dos mecanismos de realização e evolução na pauta do desenvolvimento do ser. Desse modo, as más inclinações que induzem ao erro, ao crime, à crueldade, são as heranças perversas que não abandonaram, jungindo ao primarismo que deve ser superado a esforço contínuo. Assim, jamais olvidemos que há um sol transcendente, que é o arquétipo primacial, a divindade, Deus, que se irradia como fonte de vida, de calor, de energia, e é o eixo central do universo e gerador do cosmos, que atrai na sua direção todas as expressões que o manifestam na criação. A vida, portanto, desenvolve-se no rumo desse fulcro, que é a causalidade absoluta, né? Da qual ninguém ou coisa alguma se pode evadir e cuja lei estamos submetidos. É essa força incoercível da evolução que propele o ser humano ao crescimento, a um objetivo de natureza eterna, ao invés da transitoriedade que se consome no aniquilamento. Lembremos, assim, que o self, o espírito eterno que somos, jamais morrerá, e que sua evolução é inexorável e inevitável. Desse modo, enfrentemos os transtornos profundos, na certeza de que nosso fim é a perfeição relativa, é a bem-aventurança, é a condição de espíritos puros, conforme nos fala a questão 170 de O Livro dos Espíritos. Então, após o introito, Joana começa a trabalhar, a desenvolver esse tema depressão. Achamos por bem, então, colocar a definição. Encontramos no livro do Isaías Claros, lá de São Paulo, do interior de São Paulo, intitulado Depressão, Causas e Consequências, o seguinte: é uma tristeza profunda e prolongada. É um estado de desencorajamento, de perda de interesse que sobrevém, por exemplo, após perdas, decepções, fracassos, estresses físicos ou psíquicos, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra. Esse trecho está no dicionário Hawais. Vale dizer, gente, que, de maneira geral, a depressão é um transtorno que pode vir acompanhado ou não do sentimento de tristeza e prejudica o funcionamento psicológico, né? Afetivo, profissional, social, religioso, etc. Segundo nos fala o psiquiatra, o Dr. Ricardo Moreno.
Então, do ponto de vista médico, depressão é uma falta de neurotransmissores. Vocês viram em aulas anteriores, quando falamos, né, dos neurotransmissores, né, cuja transmissão de um neurônio para outro ocorre na sinapse, né? São aqueles espaços de trilhões de espaços que existem, a sinapse entre um neurônio e outro, que ocorre no cérebro e que necessita de medicamentos, pessoa, ou seja, de um controle químico. Já numa visão espírita, diríamos que mesmo com toda a conquista médica, a medicação vai funcionar como um apoio, como um apoio, pois a solução definitiva dessa patologia vai depender de quê? Das mudanças de natureza espirituais, comportamentais, da reeducação, do pensamento, do amparo da espiritualidade, da expressão de amor na vida desse deprimido. Joana de Ângeles, no capítulo 6 do Triunfo Pessoal, irá nos dizer: na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Então, na raiz psicológica da depressão, há insatisfação consigo mesmo não solucionada, desejo ou necessidades, né, necessidades reais e imaginárias não atendidas, ou seja, frustradas, melancolia e desinteresse pela vida, fuga do mundo que lhe é hostil. Então, essas são algumas que nós elencamos para vocês. Com relação à contribuição de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o melhor texto de Freud, gente, para entendermos como ele via a depressão, é o chamado Luto e Melancolia, ou seja, luto e depressão, né? Na época de Freud, e em alemão, depressão era sinônimo de melancolia, sendo esta a palavra mais usada naquela época. E no texto Luto e Melancolia, de 1917, Freud realiza um estudo comparativo entre os dois estados, o estado de ter perdido alguém, o luto, e o estado de melancolia, depressivo. Desse modo, gente, o luto ou perda, como bem analisou Sigmund Freud, faz-se responsável por uma alta cifra de ocorrências depressivas, em episódios esparsos ou contínuos, assim como em surtos que atinjam os incautos no fosso do abandono de si mesmos. Nos diz Joana de Ângeles que esse sentimento de luto ou perda é inevitável, por ferir o self ante a ocorrência da morte, sempre considerada inusitada ou detestada, arrebatando a presença física de um ser amado, ou geradora de consciência de culpa, quando sucede imprevista, sem chance de apaziguamento, de inimizades, que se arrastaram por um largo período, ou ainda por atos que não foram bem elaborados, e deixaram arrependimento, agora convertidos em conflito punitivo. Por isso, caros irmãos e queridas irmãs, que Jesus disse: vamos encurtar os laços com aqueles que estão lado a lado conosco, porque se uma das partes desencarna e guarda ressentimento, mágoa, além dele poder desenvolver no plano espiritual um processo obsessivo de desencarnado para encarnado, aquele que fica também vai sentir, né, toda essa melancolia, né, essa culpa por não ter encurtado esse laço e essa pessoa. Daí a importância de realmente a gente poder, lado a lado, encurtar esses laços, perdoar verdadeiramente, porque quem é beneficiado inicialmente com perdão é quem perdoa. Então, Joana alega que qualquer tipo de perda, a gente, produz impacto aflitivo, né, perturbador, como é natural, né? Demora-se algum tempo, que não deve exceder a 6 ou 8 semanas, o que constitui um fenômeno emocional saudável. No entanto, quando se prolonga, agravando-se o passar do tempo, torna-se patológico, torna-se doentio, exigindo o quê? Exigindo uma terapêutica bem elaborada, um atendimento profissional. Precisamos parar e reflexionar quem realmente somos. E Joana nos diz, nesse texto base, que predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, que emerge em surda revolta
silenciando os anseios e ignorando a realidade. Os objetivos e prazeres do indivíduo, porque não atendidos, convertem-se em melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil por lhe não haver atendido às exigências. E a mentora continua nos dizendo: a inevitável transferência de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal, esculpidos que se encontram nos refólioos do eu profundo, né? O espírito viajou de multifárias reencarnações, renascimentos carnais, ressumam como conflito avassalador, a princípio em manifestação de melancolia, de abandono de si mesmo, né? De desconsideração pelos próprios valores, de perda da autoestima. Então, pode-se viver, gente, de alguma forma, sem a afeição de outrem, sem alguns relacionamentos mais excitantes. No entanto, quando degenera o intercâmbio entre o self e o ego, o indivíduo perde o direcionamento das suas aspirações e entrega-se às injunções conflitivas, tombando, não poucas vezes, no transtorno depressivo. Nesse ponto, vale elencar algumas causas da depressão. Vejamos quais são elas. O próprio depressivo encabeça aqui nessa relação de causas. Imaturidade psicológica, como comportamento materialista do indivíduo, o sentimento de perda, o ressentimento, o sentimento de culpa, a obsessão e outras causas psicossociais. A depressão, ela tem a sua matriz no espírito, por isso que eu coloquei em primeiro lugar como causa. A condição íntima do espírito é que o determinará ou não a depressão. Podemos dizer outras causas, né, para vocês, da depressão. Por exemplo, causas psicossociais. Porque o indivíduo influencia e é influenciado pelo meio onde ele está inserido. Causas psicoafetivas. Por exemplo, frustrações na vida doméstica, sobrecarga de problemas, enfermidades, né? Socioeconômicas, por exemplo, o desemprego, a privação do necessário, enfermidades, doenças graves, amputações, como causa, drogas, por exemplo, causa dependência. Então, a pessoa sente-se viciada emocionalmente, debilitada. Então, ela entra em estado depressivo devido a isso. Quem poderá contrair, gente, a depressão? Será que existe um público restrito? Não. A depressão, podem contrair a depressão crianças, jovens, adultos, velhos, etc. Pessoas de todas e quaisquer condições podem entrar em processos obsessivos. Podemos estimar que a depressão atinge cerca de 15 a 20% da população mundial. E é cada vez mais diagnosticada em todo o mundo, abrangendo todas as camadas sociais, maiormente nos últimos 2 anos, com o advento da pandemia, onde as pessoas tiveram que mudar comportamentos, foram obrigadas a introjetar, volver para dentro de si mesmo, a ficar dentro do próprio lar. Então, qual a duração da depressão? A depressão, caros irmãos e queridas irmãs, pode durar semanas, meses, anos. Pode perdurar por toda a encarnação e acompanhar o espírito desencarnado. E vou dizer mais, a depressão, ela acompanha o indivíduo por toda a encarnação, pode acompanhar o espírito do mundo espiritual, ainda pode acompanhá-lo reencarnado. Vejam bem a intensidade dessa doença, né? Então, essa intensidade e a duração desse estado depende da personalidade, dos fatores que desencadearam o processo e da situação atual da vida do indivíduo. Assim, diríamos mais, a depressão pode perdurar, como eu disse, né? E acompanhar o espírito por várias encarnações. Perfil geral, tá? Geral do depressivo. Como identificar, né? Aparência triste e abatida. Preocupações com doenças físicas.
passa muitas horas sentado ou deitado, há um desinteresse por quase tudo. Ah, agora não. Ah, estou com preguiça. Movimentos e falas se tornam lentos. A pessoa é cometida de insônia, né? Ou seja, falta de sono, ou de hipersônia, ou seja, dorme demais. Fadiga ou perda de energia, a pessoa está sempre cansada, né? Sensações de desvalorização ou culpa, diminuição da capacidade de pensar e vontade de morrer. A depressão, ela começa a ser identificada quando o quadro, gente, ou estes sinais aqui mencionados, se mantêm por pelo menos algumas semanas, tá? Sem o que não se poderá ainda falar de depressão patológica. Assim, além de cuidados, o exame do caso, verificar sempre se os sinais observados não são reflexos de doenças orgânicas, sem que a alma tenha sido realmente afetada. Consequências da depressão. Efeitos da depressão dependem de quê? Do grau, né? Da personalidade do depressivo, dos fatores desencadeadores daquele momento, né? Daquele momento vivido, dos fatores desencadeantes do processo e também o momento vivido pelo indivíduo. Vale dizer, caros irmãos, que nosso organismo possui sistema de autodefesa, todos nós o sabemos, que o objetivo o quê? Preservá-lo ou defendê-lo dos ataques externos e ataques internos. Só que nosso estado emocional interfere muito no sistema de autodefesa. Portanto, o espírito estando enfermo, ficam as forças orgânicas vulneráveis aos invasores microbianos e há comprometimento do sistema imunológico, gerando corpo enfermo. Enfermidades orgânicas, como consequência da depressão, existem várias. Podemos elencar para vocês algumas, como distúrbios digestivos, úlceras, disritmia cardíaca, problemas hepáticos, estados degenerativos, infecções, alergias, comprometimento do metabolismo, manifestações cancerígenas, agravamento dos problemas existentes. E pode haver também a somatização, né? Pode haver distúrbios emocionais, espirituais, projetando-se no universo orgânico, gerando doenças psicossomáticas. É necessário, então, socorrer a alma, gente, eliminando a causa e não apenas cuidar dos efeitos. Somente o tratamento orgânico não será suficiente. Terapêutica espírita para o tratamento da depressão. Estudo doutrinário, reuniões públicas e ERD. Então, é importante que a pessoa que está, né, no estado depressivo, que participe das palestras públicas. Né? O Leles, no início, elencou todas elas, que nós temos lá no centro. Nós temos na segunda noite, na terça de manhã. Quando voltar, teremos na terça-noite, temos na quarta-noite, na quinta à tarde e virtual na sexta-noite. São várias palestras que nós temos. E ESD nós temos durante a semana toda. Temos ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, na segunda noite, na terça, na quinta e no sábado. Agora, os cursos de reuniões mediúnicas, é interessante que, inicialmente, a pessoa que está no estado depressivo não participe. Né? Prece, passes e água fluidificada, é importante que a pessoa faça prece e também os familiares façam prece por ela. É interessante e importante que o depressivo tome passes, tome água fluidificada, né? Ou água magnetizada, é a mesma coisa. Orientação doutrinária, ou seja, passe pelo atendimento fraterno. Lá no GAEB nós temos atendimento fraterno nas sextas-feiras. Talvez retornaremos com atendimento fraterno a partir de maio, mas será na quinta-feira, tá? Orientação doutrinária, que é importante nesse diálogo que se trava no atendimento fraterno, o depressivo vai receber uma orientação muito boa. Já é o início do processo de cura, de tratamento da depressão. Atividades assistenciais de promoção social, quando tiver condições físicas e emocionais, é importante que o depressivo participe dessas atividades assistenciais de promoção social. E participe também dos trabalhos de desobsessão, onde, muitas vezes,
o depressivo está sendo também influenciado por entidades, inimigos do passado, que querem vê-lo naquela situação, estão ali, né, forçando o processo, auxiliando aquele processo depressivo. Então, indo no trabalho de desobsessão, não só o depressivo será auxiliado, como também o obsessor será auxiliado, será esclarecido. E fazer o culto cristão no lar. O evangelho no lar é de suma importância para todos nós. O GAEB promove, toda quarta-feira, o culto cristão no lar virtual. E no ERJ, o ERJ presencial, todos os cursos também promovem, com os cursistas, culto cristão no lar, todo mês, na casa de um cursista que queira, não é mesmo? E Joana de Ângeles volta a nos dizer: em razão do largo processo da evolução, todos os seres conduzem reminiscências que necessitam ser trabalhadas incessantemente, liberando-se daquelas que se apresentam como melancolia, insegurança e receios infundados, desestabilizando-o. Liberemos-nos, caros irmãos, dessas reminiscências negativas e, ao mesmo tempo, estimulemos-nos a novas conquistas, enfrentando as dificuldades do caminho. Não olvidemos o hábito saudável da boa leitura, da oração, da prática das boas obras, da conversação edificante, pois tudo isso funciona como psicoterapia profilática e terapêutica da depressão. Cure-se a si mesmo. Elencamos aqui 5 passos, né, que poderemos seguir nesse processo de cura, de melhoria do processo depressivo. Primeiro passo: aceite que em você está a causa de sua depressão. Segundo passo: você pode e deve ser o seu melhor médico. Compreenda e trabalhe a dor. Terceiro passo: estruture-se intimamente, não se permitindo abalar tanto diante das adversidades. Quarto passo: resista às pressões sobre a sua mente e sua vida, vencendo-as. E quinto passo: realize o seu autodescobrimento. Estabeleça um programa de recuperação íntima. E aqui nós lembramos, né, o conselho, né, de Santo Agostinho, que está lá na questão 919A, do Livro dos Espíritos, né? Quando ele nos diz, para todas as noites, nós passamos em revista tudo que nós fizemos no dia seguinte, se ninguém tem alguma coisa contra nós, no que erramos, e nesse processo de autoavaliação, que pode ser semanalmente, pode ser diariamente, semanalmente, quinzenalmente, o importante é que se faça. A gente vai, pouco a pouco, se conhecendo, se autoconhecendo, descobrindo as nossas imperfeições e também valores que estão lá na nossa sombra. Assim, caros irmãos, a dor não representa desgraça para a alma, é auxílio poderoso para a nossa redenção, é elemento amigo e indispensável no resgate das nossas dívidas, promove a aquisição de valores morais e elevação espiritual. Recomendamos, né, o Evangelho, o estudo do Evangelho e a sua prática. Só é feliz no presente quem se liberta do peso do passado. É o que nos diz aí a imagem à esquerda. Não podemos ficar apegados ao passado. Depressão, diria alguém, é excesso de passado. Como ansiedade, é excesso de futuro. E como presente, é excesso, né, desse presente. Muita gente age no presente com bastante estresse, né, causa o estresse. Tudo em excesso no nosso presente vai causar o estresse. Então, excesso de passado causa depressão, excesso de presente causa o estresse e excesso de futuro causa a ansiedade. Nossa postura diante da dor deve ser o seguinte: não nos afligirmos com relação ao sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento ele tem uma causa, né? E devemos manter o conhecimento do nosso sofrimento, da dor, aceitando, não sendo conivente com ele, mas procurando os meios de nos libertar dele. Portanto, não vamos ampliar, né, aquele desespero de que somos acometidos.
Vamos ter mais paciência. Chega de revolta. Não vamos adicionar sofrimento ao sofrimento. E o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo do Evangelho, nos fala muito sobre essa questão, quando nos diz sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, ou seja, do sofrimento. Guardemos, por fim, que a depressão é rude prova para o espírito, que a deve enfrentar com galhardia, recorrendo ao arsenal terapêutico da medicina e do espiritismo. É o que nos fala a Joana de Ângeles, lá no livro Iluminação Interior. Compreenda e trabalhador. A dor não representa desgraça para a alma. Como eu disse, é auxílio poderoso para a nossa redenção. É elemento amigo e indispensável no resgate das nossas dívidas e promove aquisições de valores morais e elevação espiritual. Já não podemos mais, gente, postergar o labor de nossa transformação íntima. Assim, higienize-se mentalmente. Pensamento é energia poderosa e atuante. Já nos dizia o Espírito Emmanuel. Pensamentos corretos são a base da saúde integral. Pensamentos negativos terminam por minar as resistências espirituais e fisiológicas. Só com uma profunda compreensão das aflições humanas é que o observador conseguirá auxiliar com eficiência, bondade e amor os que padecem da depressão. Encerramos, então, aqui a nossa exposição. Abrimos agora a palavra para aqueles que quiserem participar, fazerem acréscimo, perguntar, enfim, vocês estão com a palavra. Oi, Eurípides. Oi, Marina. Oi, é Marina. Não, eu queria só enfatizar, como a gente está falando, né, da depressão, é comum ouvir de pessoas que sofrem de algum transtorno psiquiátrico, principalmente depressão, de familiares, de amigos, que é falta de fé, que é falta de Deus, né? Ou é falta de serviço. Então, assim, acho que todas as colocações aqui foram muito, muito importantes, principalmente na questão assim, de tentar justamente sair desse estado. Mas é importante enfatizar, porque quem sofre de depressão normalmente vem com muita culpa, né? E vem com uma depreciação de si muito grande. Então, num momento de crise, é importante reforçar a questão da parte médica, né? Do suporte médico, psicológico, porque às vezes só a própria cobrança, isso daí eu já estou falando de experiência própria, que eu mesma me cobro muito da questão de, mas eu tenho que reforçar minha fé, mas é porque eu ainda não estou me apegando tanto, e aí vem a culpa, acaba piorando o estado. Só para relembrar, porque às vezes no estado de crise mais profundo, é difícil a pessoa conseguir seguir as outras determinações. A partir do momento que a gente começa a ficar num estado um pouquinho melhor, a gente começa a conseguir cuidar dessas outras questões que foram apontadas, que são muito importantes, das palestras públicas, do tratamento espiritual, do Evangelho no Lar. Só isso que eu queria pontuar. Muito obrigado, Marina, pela sua participação. Quem mais levantou a mãozinha? Deixa eu pegar o ganchinho. Boa noite, gente. O ganchão, não é nem ganchinho, que Marina falou, né? Ela descreveu com detalhes todo esse processo, né? Daquilo que a gente enfrenta e dos dilemas, dos conflitos que a gente carrega quando a gente tem um diagnóstico de depressão, né? Quando a gente se reconhece com todas essas inquietações vindo à tona de uma forma que a gente vai precisar dessa medicação, desse acompanhamento médico, né? Que a gente vai se sentir muito fracassado, porque a gente já se vê
o ser começa a entender que a gente é um ser espiritual, é um trabalhador da casa, da instituição, e ainda assim eu vou usar o só isso, né? Só isso não me preenche, existe algo mais. E aí eu quero pular para a fala quase que final de Eurípides, nesse processo do cure-se a si mesmo, nessas 5 etapas. Então, o primeiro está lá, aceite que você está a causa. E o último lá, que é o realize seu autodescobrimento. Isso é processo, e processo longo. E quando eu falo longo, é longo enquanto ser espiritual de muitas vidas que a gente vai ter que trabalhar, mas quando a gente se depara com essa relação de não pertencimento e de sofrimento extremo, porque sofre a gente e as pessoas que estão ao redor também sofrem e desconhecem, e é um processo de aprendizagem coletivo. Então, que a gente tenha essa coragem nesse enfrentamento, mas algo que vem fazendo a diferença na minha vida é substituir culpa por responsabilidade. Eu me libertei de muitas das minhas angústias e dos meus dilemas que me paralisavam, porque hoje eles existem, mas não me paralisam mais. Foi através dessa diferenciação que a benfeitora faz para a gente, que aí eu comecei a ver que eu tinha que me olhar da forma despida de tudo, e isso requer de nós um preparo. E aí o trabalho que o curso que a gente faz é fundamental, dessa aproximação de alguém que estudou no plano espiritual durante anos, para trazer para a gente essa compreensão, e aí a gente se sente acolhida, né? Muito obrigado, Marina, pelos seus comentários. Mais alguém? Boa noite, Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, tudo bem? Perdoe aí a ausência semana passada, tive alguns problemas aí, mas vamos em frente. Eu postei aí no chat, né, que infelizmente no mundo mais de 12 milhões, aliás, no Brasil mais de 12 milhões de pessoas doentes, né, por depressão. Vemos o seguinte: a nossa sociedade realmente está doente. A Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, passa todas essas informações, né, para que as políticas públicas sejam atendidas, né? E, infelizmente, nós não vemos esse atendimento aqui no nosso país, né? Eu mesmo trabalho em escola e temos que dar conta de tudo, né? Dos problemas dos jovens, dos problemas dos colegas, os problemas que aparecem lá no nosso local de trabalho, né? Então, a preparação assim hercúlea. Mas vamos adiante. A partir do momento que a gente tem realmente essa noção dessa doença, né, que é realmente uma doença psicológica, né, ou psicossomática também, né, temos a condição de superar, né? Aí o nosso irmão Eurípides falou aí da condição da cura, né? A nossa irmã também falou da questão da autorresponsabilidade, né? De assumirmos realmente aquilo que nós somos, né? Seres eternos, seres eternos, e diante da responsabilidade que temos no planeta Terra. Não queremos mudar o mundo, né? Temos que mudar a nós mesmos. É a condição mais próxima, né, para a gente poder trabalhar. Não queremos mudar ninguém, porque nós não vamos conseguir isso, né? Mas mudemos a nós mesmos, para a partir daí podermos servir, né, como aquela luzinha pequenininha na escuridão, né, para esses nossos irmãos. E o trabalho realmente é gigantesco, não é brincadeira, principalmente nos dias atuais. Na pandemia, nesses 2 anos e pouco, nós tivemos aí um aumento exponencial da depressão dos lares com relação à questão de separação, dos casais que conviviam aí anos a fio, né? Índice de suicídio também aumentou exponencialmente, principalmente entre os jovens.
O que é lamentável é que não houve nenhuma ação, né, por parte daqueles que estão aí à frente da situação, né, na área da saúde, na área psicológica, né, nós não vemos, infelizmente, no nosso país, a gente não vê esse tipo de ação. Ações isoladas, né? Dessa forma, a contribuição que a gente pode dar realmente é justamente essa. Façamos a nossa parte, né? Os desafios estão postos, né? Que possamos mudar a nós mesmos, que já é um grande avanço, né? Aquela questão da reforma íntima, a condição da reforma íntima, né? E que não é fácil, viu, meus irmãos? Repasso a palavra, Eurípides. Obrigado, Davi, pela sua participação. Quero registrar aqui no chat, né, a Ana Flávia nos dizendo que o Japão tem um dos mais altos índices de suicídio do mundo, e há estudos que relacionam esse índice a alguns fatores como solidão, machismo, excesso de cobranças por um padrão social, e a relação com o trabalho levam à depressão e suicídio. E ela vê isso de perto, né, porque ela também mora no Japão, né? É isso, Ana? Quem mais gostaria de participar? A Carla está com a mão levantada. Oi, Carla. Carla. Oi, boa noite. Eu vou falar bem rapidinho, que eu acho que o tempo já foi. Então, eu só queria dizer o quanto me chamou a atenção aqui no finalzinho aqui do item, quando Joana fala assim, uma catarse bem orientada eliminará da consciência a culpa e abrirá espaços para a instalação do otimismo, da autoestima, graças aos quais os valores reais do ser emergem. Então, assim, pegando um pouco a fala da Marina no início, de que nós sempre estamos, né, vai ser suscetível à convivência com pessoas com depressão. E que eu acho assim, quando a gente tem tanto conhecimento como, né, o que nós tivemos agora, é muito natural que quando a gente se depara com pessoas nessa situação, a gente queira levar tudo isso para as pessoas no sentido de tentar ajudar, de tirar ela daquele estado. E nessa parte aqui que eu acabei de ler, a única coisa que as pessoas que estão nesse estado precisam é de alguém que as escute, é uma escuta ativa, é colocar para fora aquilo que está destruindo internamente as pessoas. Então, que esse conhecimento que a gente traz, gente, ele é valoroso, mas para a gente que está nessa situação, que está buscando e tal, mas a pessoa que está nesse estado, a única coisa que eu acho que a melhor forma é ouvir, é acolher e silenciar, porque é ela que vai ter que lidar, e como diz Joana aqui, vir à tona os valores reais de cada pessoa. Então, eu acho isso muito importante que a gente tenha esse olhar para ajudar as pessoas nesse sentido. Só uma contribuição. Obrigada. Obrigado, Carla, pela sua participação. Vamos agora passar a palavra para o Lelis, para que ele desenvolva a segunda parte do encontro de hoje. É com você, Lelis. Obrigado, Eurípides. Bem, gente, então vamos nós para a segunda parte. Transtorno obsessivo-compulsivo e esquizofrenia. O primeiro aí é o famoso TOC, né? Com o qual muita gente, muitos de nós brinca bastante, né? Quando alguém apresenta assim uma mania fora do comum, aí a gente já classifica como TOC. Então, vamos prosseguir aqui na apresentação de alguns slides. E, como sempre a gente diz, nós vamos ter que nos contentar com alguns pontos, uma abordagem bem superficial, porque o tema, como vocês sabem, todos sabem, é um tema muito profundo. E, nesses poucos minutos que dispomos aqui, é impossível que a gente faça algo mais profundo. Vamos, então, despertar o nosso interesse para que a gente leia a obra inteira. Então, falando sobre, primeiramente, transtorno obsessivo-compulsivo, nós temos aí no slide, nós colocamos de forma vertical o que a benfeitora está dizendo aí no primeiro parágrafo desse tópico, tá? A saúde, sob qualquer aspecto seja física, mental, emocional, moral,
é patrimônio da vida, que constitui meta a ser conquistada pelo homem e pela mulher no processo da sua evolução. O aspecto geral da saúde ele é bastante amplo. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde já ampliou bastante o conceito de saúde. Não é somente a ausência de doenças orgânicas, somáticas. Como diz a benfeitora, nós temos no campo da saúde orgânica o zelo para alcançar esse nível de saúde plena, o zelo pelo corpo, o funcionamento pleno de todos os órgãos, tudo que envolve os cuidados com o corpo físico. Em relação à mente, nós, como ela sempre o diz, temos o dever e a oportunidade de adestrar a nossa mente, torná-la uma mente tranquila, e nós temos diversos instrumentos para isso, como a meditação, a prece, o trabalho no bem, o estudo. Tudo isso vai nos iluminando interiormente. No campo da saúde emocional, é preciso que haja, primeiramente, o autocontrole, o equilíbrio emocional, invertendo aquele velho jogo, em vez de sermos dominados pelas nossas emoções, passarmos a dominá-las. Assim, nós vamos suspender os inúmeros assaltos que sofremos frequentemente pelas emoções. Nós somos conduzidos por elas a desastres diversos, tornando a nossa vida muito difícil, muito complicada. No campo da saúde moral, nós podemos falar de conduta ético-moral elevada. A benfeitora até diz, num outro momento, que à medida que o ser amadurece psicologicamente, podendo discernir o que deve e pode fazer em relação ao que pode, mas não deve, ou deve, porém não pode realizar. Surge aí, então, a autoconsciência, que o predispõe ao crescimento interior, livre de conflitos e tribulações. Esse trecho foi retirado de uma mensagem psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 2001, em uma palestra em Düsseldorf, na Alemanha. E nos faz lembrar também uma definição, um conceito do filósofo e professor brasileiro, Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que, para que haja essa harmonia, essa saúde emocional, essa saúde no campo da ética, da moral, saúde moral, ele diz que tem 3 questões que nós temos que alinhar, corroborando aí, não sei se ele conhece as obras de Joana de Ângeles, mas coincide o conceito. Só que ele acrescenta um termo. Vocês viram que aqui, no trecho que nós mencionamos, ela fala do dever e do poder. Ou seja, o que eu posso tem que estar alinhado com o que eu devo. Tem coisa que eu posso, mas eu não devo. Tem coisas que eu devo, mas eu não posso, e por aí vai, como ela disse. E ele nos diz o seguinte, temos de alinhar quero, posso, devo. São 3 questões, 3 perguntas, portanto. Eu quero, eu posso, eu devo. Então, o equilíbrio, a harmonia no campo moral depende do alinhamento dessas 3 questões. Porque tem coisa que eu quero muito, não é verdade? Mas eu não posso. E, às vezes, nem devo. Muita coisa que eu posso, mas eu não quero. E muita coisa que eu devo também, mas eu não quero. Então, isso abre as portas do discernimento, da avaliação do que devemos fazer, do que podemos fazer e do que queremos fazer. Pulando aqui, mais um. Nós vamos agora continuar com o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz sobre, continuando aqui no próximo parágrafo,
engrandecendo-se o ser através dos esforços que empreende na conquista dos múltiplos valores nele adormecidos, penetra-os no mundo íntimo, a fim de exteriorizá-los em hinos de alegria e de bem-estar. É preciso uma busca. É o que ela está deixando bem claro nessas poucas linhas. Esse engrandecimento do ser depende dos seus esforços, desse empreendimento através dos esforços, para conquistar. É uma conquista, não é privilégio. Nós temos aí algumas culturas salvacionistas, né? Que a gente basta fazer isso ou aquilo que já estamos plenos. Claro que não é assim. As leis naturais não corroboram essa ideia. A Bíblia toda, o Evangelho todo de Jesus é a cada um segundo suas obras. Isso está bem claro no Evangelho. A meritocracia. Então, é conquista, não é privilégio. Não é privilégio. É a conquista dos múltiplos valores adormecidos. No encontro passado, nós citamos como exemplo o grande carvalho, uma árvore em toda a sua plenitude. Ela começou ali na bolota, aquela pequenina bolota, que é a semente do carvalho, mas ali já havia uma codificação, um código determinando naturalmente que se transformaria naquela robusta árvore. Então, nós precisamos de nos penetrarmos no mundo íntimo, nessa busca interior, autoiluminando-nos. E o fim, qual é o objetivo? É exteriorizar essa harmonia interior em hinos de alegria e de bem-estar. Aqui nós temos o trecho lido, novamente, agora com uma imagem bastante significativa de nós, no recolhimento, na busca interior, meditando, refletindo nos valores trazidos por Jesus e por toda a sua falange de benfeitores, incluindo aí Joana de Ângeles. E ela nos alerta o seguinte: porque mal barata as oportunidades que deveriam ser utilizadas em favor da autoiluminação, da conscientização da sua realidade, infelizmente, envereda pela trilha dos prazeres exorbitantes e deixa-se arrastar pelos vícios perniciosos, estacionando na marcha ascensional e sofrendo as sequelas que a insensatez lhe brinda, em forma de consequência dolorosa e quase imediata. Quer dizer, o castigo às vezes vem a cavalo, como se diz no provérbio popular. Ela diz em outras palavras mais elegantes: a insensatez lhe brinda em forma de consequência dolorosa quase imediata. É nesse mundo íntimo, nesse mergulho para a intimidade de nós mesmos, ou seja, no inconsciente pessoal, que se encontram as fixações perversas e desvairadas do primarismo do ser, que permanece durante o período da razão, gerando distúrbios que reaparecem na consciência atual, desestruturando os equipamentos da saúde física, psíquica e especialmente na emocional, no aspecto emocional da saúde. Agora, por que ela destaca? Agora, vocês perceberam, ela deu destaque à saúde emocional. Ela fala da saúde física, da saúde psíquica, mas especialmente da emocional. Vejamos por quê. Em outra obra, ela diz que o homem, o ser humano, é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e psiquismo, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios
que se transformam em doenças e que, para serem retificadas, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro, da base, onde se originaram. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, vejam, pelas emoções desgovernadas, as quais ainda não temos controle sobre elas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Como sofre a aparelhagem celular, ou seja, o corpo orgânico, o corpo físico, bombardeado por esses pensamentos em desalinho, emoções desgovernadas, mente pessimista. Lembram-se? Ela falou de saúde física, mental, emocional e moral. E aqui, nessa outra obra, ela esmiuça. E aí ela continua. Determinadas emoções fortes, como medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão e por aí vai, muitas outras. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, que são os sentimentos também, e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Esse trecho foi retirado do livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 1, O Ser Real. E esse tópico aí é intitulado Complexidades da Energia, visto que o ser humano é energia. O corpo somático, o perispírito, são ambos formados de energia mais ou menos condensada. Seguindo aqui. Bem, então, nós temos as expressões, algumas imagens que nos remetem às pessoas exteriorizando em hinos de alegria e bem-estar essas conquistas interiores, dessa busca de autoiluminação, essa saúde integral que a benfeitora definiu lá no primeiro parágrafo, nos 4 aspectos que ela elencou, né? Nós vamos lá despertar aqueles valores adormecidos, nós vamos penetrá-los no mundo íntimo para, por fim, exteriorizá-los em hinos de alegria e de bem-estar. Isso vem corroborar o que já foi dito e estudado por nós em outras oportunidades, que é possível ser feliz durante a nossa vilegiatura física. Sim, essa felicidade para nós fica parecendo que é a plena felicidade, porque não conhecemos a verdadeira felicidade ainda. Mas para nós, imaginem, é como se fosse. Podemos sim ser felizes na existência. Para os espíritos mais evoluídos que nós, é claro que é uma felicidade ainda infantil, imatura, mas para nós, imaginem a diferença em razão do nosso nível de consciência. Vamos mudando aqui. Aí a benfeitora, depois, em seguida, falou das escolhas. As escolhas que nós preferimos, assim, malbaratando as oportunidades que deveriam ser utilizadas, né?
para a autoiluminação, para a nossa conscientização da nossa própria realidade. Então, infelizmente, a gente escolhe aí esses caminhos. Nós enveredamos pela trilha dos prazeres exorbitantes, enganosos, perniciosos, vícios de diversas matizes, como preferir, e a nossa insensatez vai nos brindar de forma quase que imediata com as consequências dolorosas, as sequelas das escolhas. Então, neste capítulo, podemos anotar 3 diferentes itens, que são o pensamento compulsivo, agora ainda, né, falando do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O pensamento compulsivo, a atividade também compulsiva e a personalidade ou caráter obsessivo. Deixa eu ver onde está isso aqui. Está aqui, pronto. Então, a gente verticalizou aqui para facilitar, gente, o entendimento. No campo mental, aí vai, claro, óbvio, o pensamento compulsivo. Aquele pensamento, como acontece ainda com a maioria de nós, mesmo contra a nossa vontade, ele vem e invade a consciência. No caso da pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, isso é ainda pior, porque ela é também, digamos, conduzida, coagida à atividade compulsiva. E também tem o aspecto da personalidade ou caráter obsessivo. Vamos ver o que a benfeitora diz a respeito. Quando se é portador de pensamento compulsivo, a consciência torna-se invadida por representações mentais involuntárias, independe da vontade, e são repetitivas e incontroláveis, variando de paciente para paciente. Trata-se de ideias desagradáveis umas, repugnantes outras, que infelicitam, e o enfermo não dispõe de meios lúcidos para as enfrentar, superando-as. Trata-se de um objetivo defensivo do inconsciente pessoal. É uma forma, né, de o inconsciente pessoal se defender e impedindo que o doente, no caso, tome conhecimento da sua realidade interior, dos seus legítimos impulsos e emoções. Assim, o indivíduo se torna, então, obnubilado, tem sua visão embaçada para o campo interior. Ele acaba, com isso, não percebendo que há um conflito, uma realidade interior que precisa ser desvendada, desvelada, revelada, para que seja tratada. Aí é onde entra o fator vontade, desejo de se libertar, para que a psicoterapia obtenha êxito. Fixam-se-lhe pensamentos repetitivos, alguns ridículos, mas dos quais o enfermo não se consegue libertar. Vocês já viram em filmes, em diversas ocasiões, como é constrangedora a atitude, algumas atitudes da pessoa acometida desse transtorno. Ela repete ações, ela faz coisas assim que as pessoas custam a segurar o riso. Outras vezes manifestam-se em forma de dúvidas inquietantes que desequilibram o comportamento. E ela continua dizendo: a atividade compulsiva apresenta-se como incoercível, necessidade de ações repetidas. Eu esqueci agora o título do filme que assisti recentemente, de uma moça e um rapaz que são internados na mesma clínica. E o rapaz, quando ele ia passar pela porta, ele abria e fechava, batendo a porta 4 vezes, sempre 4 vezes. Plum, 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 plum. Aí, na quarta, ele abria e passava. E para fechar, a mesma coisa. Então, assim, são manias que não fazem o menor sentido. Como ela disse aqui, eu vou até repetir o trecho, desde o simples ato
de traçar linhas. Deixa eu mudar aqui. Aqui nessa imagem, a gente vai ilustrar. Desde o simples ato de traçar linhas e desenhos em papel, enquanto conversa ou não, em contar lâmpadas ou cadeiras num auditório, isso são alguns exemplos, que parecem sem sentido, mas não se consegue ser evitados, incidindo-se sempre na mesma atividade. Então, não é uma vez ou outra. A pessoa acometida desse transtorno, ela vai fazer isso sempre, é como se fosse um ritual, do qual ela não consegue se livrar, não consegue evitar. E olha como a benfeitora está dizendo, nem para ela faz sentido, mas ela se sente impulsionada irresistivelmente a fazê-lo. E podem variar para fórmulas, rituais, cerimônias, olha só. Alguns indivíduos com esse transtorno, ele aplica fórmulas para fazer determinadas coisas, sempre a mesma fórmula, repetidas inúmeras vezes. Rituais para vestir uma roupa, para fazer um asseio, um banho, qualquer coisa, sempre daquele mesmo jeito, rigorosamente atenta aos detalhes. E até cerimônias. Como atavismos, ela classifica isso como resultado de atavismos ancestrais. Ou seja, o que são atavismos? São aqueles depósitos inconscientes que nós trazemos como herança de nós mesmos, dos nossos atos de vidas passadas e também desta. Então, repetindo, podem variar para fórmulas, rituais, cerimônias, como atavismos ancestrais, em imagens arquetípicas perturbadoras que se refletem no comportamento atual. Aqui é bom a gente fazer uma parte para lembrarmos, para a gente não confundir arquétipo com essa expressão que a benfeitora colocou aqui, imagens arquetípicas, tá? O indivíduo, ele traz nos seus impulsos desse transtorno, as imagens arquetípicas perturbadoras. E aí a gente lembra o seguinte, arquétipo é uma linguagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, e arquétipo é um padrão de comportamento. Ele não é bem definido pela imaginação, mas é como se fosse uma forma ou uma forma, um padrão de comportamento coletivo, está no inconsciente coletivo, porque é comum a todas as pessoas, etnias, culturas e tal. Por exemplo, o arquétipo do herói. Vamos citar como exemplo o arquétipo do herói. Quando você ouve a palavra herói, você remete a uma figura, a primeira que vier dentro da sua cultura. Na nossa cultura atual, a gente poderia ter pensado, por exemplo, no Homem-Aranha. Um exemplo, eu estou chutando aqui. Mas e numa cultura aborígene? Vai vir a figura do Homem-Aranha? Provavelmente não. Virá uma figura de alguém que eles consideram herói lá, na cultura deles. Então, observe que a figura arquetípica é isso. A figura arquetípica que eu coloco no arquétipo, nesse arquétipo do herói, é a figura do Homem-Aranha. Então, o Homem-Aranha não é o arquétipo, ele é a imagem arquetípica. Nesse caso que a benfeitora está nos colocando aqui, essas figuras, essas imagens arquetípicas, perturbadoras, são os registros que temos depositados no nosso inconsciente pessoal. Especialmente, já que são perturbadoras, na sombra. Ocorrências traumáticas que ficaram gravadas na intimidade do ser e que são desencadeadas por alguma lembrança inconsciente, uma imagem vista, um cartaz, uma cena de filme, sei lá, a pessoa está ali conversando ou está andando na rua e aí alguma coisa que ela viu, uma palavra que ela ouviu, qualquer coisa serve como
fator desencadeador que venha despertar ou trazer para o campo da consciência essa imagem arquetípica perturbadora que leva a pessoa àquela compulsão, essas esquisitices, né, entre aspas, de repetir ritualisticamente, metodicamente, os comportamentos do transtorno obsessivo-compulsivo. Seguindo aqui. Aí a gente estava falando, acabamos de falar disso, da atividade compulsiva, que se apresenta como incoercível necessidade de ações repetidas. Aí nós temos a cena da mão sendo lavada com muito esmero. A pessoa demonstra aí, ou a mão estava realmente muito suja, ou a pessoa tem alguma compulsão, algum medo de que esteja contaminada, que vai causar um grande mal, ou essas imagens arquetípicas perturbadoras inconscientes fazem com que ela repita esse ato e, portanto, de forma inconsciente, não faz sentido, mas ela faz assim mesmo, é irresistível. De alguma sorte, é um mecanismo para fazer uma catarse da ansiedade de que se é vítima, nas tentativas para evitar a atividade compulsiva, em razão de circunstâncias poderosas, o paciente sofre, transtorna-se, terminando por entregar-se à ação, ou seja, ele tenta resistir, mas acaba se entregando à ação tormentosa de maneira discreta, simulada que seja, mas ele acaba se entregando. E aí, como vocês podem ler, desde o simples ato de traçar linhas e desenhos e tal, tudo isso ele tenta evitar, não faz sentido, ele quer evitar, mas não consegue. Às vezes ele dissimula, ele tenta fingir que está fazendo outra coisa, tenta fazer de forma discreta, mas faz. Historicamente, nós vamos trazer, a benfeitora Joana de Ângeles traz um exemplo histórico. Ela diz o seguinte: historicamente, Pilatos, por exemplo, após deixar assassinar Jesus, em quem reconhecia a ausência de culpa, fez um quadro neurótico obsessivo-compulsivo que o celebrizou em face da situação aflitiva de sempre lavar as mãos, que lhe pareciam sujas pelo sangue do inocente. A sua desdita se teria encerrado somente quando se suicidou, atirando-se na cratera de um vulcão extinto na Suíça. E aí é muito interessante, gente, que depois eu volto nesses slides aqui. Vejam essa imagem. Ali em cima, Pilatos lavando as mãos, no momento que ele teve a oportunidade de libertar Jesus daquela infâmia. No entanto, ele, numa atitude classificada pelos benfeitores, por Joana de Ângeles, tal, como uma atitude covarde, ele lavou as mãos e entregou Jesus, mesmo reconhecendo a sua inocência. Isso desencadeou nele, como ela disse aí, o transtorno neurótico, obsessivo-compulsivo. E ele se tornou célebre por esse transtorno. Ele sentiu uma necessidade irresistível de lavar as mãos, porque ele tinha a sensação, viva sensação, de que ela estava suja com o sangue do inocente. Quiçá, talvez, até visse, né? Chegasse a ver o sangue nas próprias mãos. Aqui nós colocamos a paisagem do vulcão mencionado por Joana de Ângeles. É um ponto turístico lá na Suíça, né? Inclusive o nome é Monte Pilatus. Fica lá na Suíça, é muito visitado, tem o trem quase que vertical. É um ponto turístico bastante requintado mesmo.
e muito demandado. E aí é o fator cultural da coisa, né? Porque reza a lenda lá no local que o espírito Pilatos atormentava por ali, assombrava por muito tempo. E isso foi o que deu origem ao nome do monte. Deixando de lado, então, o fator cultural, vamos seguir. Voltando um pouquinho. Aqui nós temos algumas imagens que deixam louco um indivíduo que tem o transtorno obsessivo-compulsivo. Aqui, ó, vocês estão observando uma sequência no piso, e ela é quebrada aqui. É bem provável que, dependendo da intensidade do transtorno, o indivíduo chega mesmo até a refazer esse piso. E aqui também outro exemplo, né? E ele tem uma percepção muito aguçada para essas anomalias, entre aspas. Ele percebe. Ele quer que esteja tudo simetricamente colocado, tudo muito certinho. Inclusive, é tido como transtorno obsessivo-compulsivo a nossa tão decantada, o nosso tão decantado perfeccionismo. É bom a gente tomar cuidado com isso. Aqui, propositadamente, uma janela colocada assimetricamente. Isso enlouquece um indivíduo que tem o toque. E aqui, nesse recipiente, como vocês podem ver, uma bolinha fora do lugar, quebrando aí a harmonia. Isso vai perturbar muito mesmo o indivíduo com o transtorno. E aqui, atento ao horário, gente, nós vamos dar uma avançada. A gente vai para esquizofrenia, tá? Depois vocês vão pegar de novo a leitura, vão fazer a leitura com mais profundidade, porque o estudo em grupo favorece isso, né? Então, a gente vai ler de novo e ler com mais clareza. Então, no caso da esquizofrenia, a benfeitora começa dizendo: nos transtornos psicóticos profundos, a esquizofrenia destaca-se aterrorizante, em face da alienação que impõe ao paciente, afastando-o do convívio social e conduzindo-o à vivência da própria incúria, sem a capacidade de discernimento que se encontra embotada. Foi interessante ouvir vocês falarem no intervalo. A Marina falou do fator espiritual, consciência de culpa. Depois a Mariane também falou da substituição da culpa pela responsabilidade. E tudo isso tem muito a ver com todos os tópicos de hoje. Porque todo transtorno, todo conflito, toda enfermidade tem origem no espírito. Hoje nós sabemos disso. A psicologia espírita nos esclarece com mais profundidade, porque o espírito, ele é nós. Cada um de nós somos o resultado do que fizemos. A cada um é dado de acordo com as suas realizações, ou obras, como quiser. Jesus deixa claro, nós trazemos os nossos atavismos, a herança de nós mesmos. Tudo que sou hoje, tudo que vivo hoje é colheita. Então, o fator culpa precisa, de fato, Mariane, ser substituído por responsabilidade. Porque se errei no passado, como é natural, muito natural que erremos no passado, hoje nós temos a oportunidade de reparar e de acertar, olhando para frente, olhando para o vir a ser, o devir, que falamos no encontro passado. O devir já é um processo terapêutico. A nossa atenção voltada para o devir, para o nosso futuro, já é parte de um processo terapêutico. Porque, assim, nos acende a esperança de que o que nos aguarda lá adiante é a vitória,
é a autorrealização, a individuação, o luminoso, de que tanto fala Carl Gustav Jung, muito citado por Joana de Ângeles. E ela continua aqui no texto dizendo, denominada por Freud como neurose narcisista, identificada por Kraepelin, que estabeleceu como sintoma frequente a indiferença ou embotamento afetivo. Coube a Bloiler assinalar que o paciente é vítima de uma desagregação do pensamento, que produz certa rigidez com extrema dificuldade de exteriorização dos sentimentos. Dificuldade de exteriorização dos sentimentos. E ela confirma, porque há umas vertentes que dizem que não há sentimentos, não há emoção, mas não é verdade, né? É que a dificuldade de exteriorização dos sentimentos é extrema, não sendo, portanto, imune à afetividade. Ele tem, sim, a afetividade, só não consegue expressá-la. Clinicamente, apresenta-se sob três aspectos, três formas consideradas clássicas: hebefrenia, catatonia e paranoide. São as três classificações da esquizofrenia. Posteriormente, foi acrescentada outra, uma quarta, que ficou denominada como esquizofrenia simples. Nós não vamos desdobrar, tá bom? Porque não é o objetivo do estudo de hoje. Vamos ficar mesmo na superfície e vocês vão buscar esses detalhes, esse aprofundamento na leitura em solo. Bom, essa terrível afecção mental, dando aqui mais um pulinho para a frente, essa terrível afecção mental responde pela falta da associação de ideias, pelo desleixo e abandono do si em transtorno grave de conduta. Para alguns clínicos, isso aqui pode parecer muito estranho, mas isso aqui, gente, é bom sempre ressaltar. É uma visão espiritual, uma visão superior do problema. Imagine a amplitude da visão da benfeitora sobre o transtorno. É muito acima de uma visão limitada de um ser encarnado como nós. Ela tem todo o respaldo e conhecimento e autoridade para enxergar dessa forma e nos conduzindo assim para as causas reais dos nossos conflitos e transtornos, nos facilitando, portanto, o equilíbrio, o reequilíbrio de nós mesmos. E ela continua, não obstante, antes disso, porém, momento, com licença. Igualmente, fatores exógenos ou externos que dizem respeito aos eventos da vida também respondem pelo transtorno cruel, especialmente nos indivíduos de compleição moral frágil ou marcados por graves distúrbios familiares, sociais, de trabalho, de relacionamento afetivo, que os predispõem às fugas espetaculares para o quase autismo. Então, a pessoa se isola de tal modo da sociedade, do convívio com os outros, que é quase um autismo. Observe. Ela está falando, repito, de fatores externos, exógenos, ou seja, tem suas causas fora do psiquismo ou fora da intimidade, do inconsciente pessoal, são fatores que vêm de fora, portanto, e que levam, ela diz que pode conduzir o indivíduo a esse transtorno da esquizofrenia. Não obstante, agora sim, a gente vai aqui na leitura. Não obstante, deve-se incluir na psicogênese do transtorno esquizofrênico a consciência de culpa, certo, Marina, Mariane e os demais? Consciência de culpa, em destaque aqui, das ações vivenciadas em existências anteriores,
quando a delinquência assinalou o desenvolvimento do espírito, do self, hedonista e explorador, que somente se utilizou dos amigos e conhecidos para os explorar, traindo-lhes a confiança ou covardemente destruindo-lhes o corpo em horrorosos crimes que não foram justiçados, porque passaram desconhecidos ou circunstâncias legais não os alcançaram. Observe, isso fica esculpido de forma indelével na consciência, na intimidade de nós mesmos. Eu me coloco aqui dentro do contexto, porque eu sou humano. E, como eu estou aqui expondo, eu quero só lembrar que todos nós temos conflitos, nós temos emoções perturbadoras que vêm do nada. Do nada. A gente não sabe explicar por que estou tão angustiado, por que estou irritado, por que estou assim neste momento. Aí está, de novo, uma outra explicação. Nós precisamos do autoconhecimento, como bem colocou Eurípides agora há pouco. É uma necessidade imperiosa. Meditação, a busca de si mesmo, o autoconhecimento, como diz em palavras poéticas a benfeitora, explora o país desconhecido da tua mente. Fazer um reconhecimento territorial e identificar as nossas carências e necessidades, aquilo que nos perturba, que nos impede de sermos felizes. Esse é o conselho da benfeitora. Olha aí o que ela diz. Ações vivenciadas em existências anteriores, quando a delinquência assinalou o desenvolvimento do self. Self é espírito, como Eurípides já explicou na primeira parte. E aí ela ainda dá alguns adjetivos. Éramos hedonistas, exploradores, utilizávamos dos amigos e conhecidos para os explorar, traindo-lhes a confiança, ou covardemente destruindo-lhes o corpo, ou seja, assassinato, né? Ainda sobre a esquizofrenia, para finalizar, eis que nessa, como noutras ocorrências psicopatológicas, a interferência dos seres desencarnados ou de outra dimensão, se assim for mais acessível ao entendimento, impondo sua vontade dominadora sobre aquele que o infelicitou no curso da existência anterior, ou de existência anterior, produz distonia equivalente àquelas que procedem das psicogêneses internas e externas. Psicogênesis, causas psíquicas internas ou exteriores. Observem que, após ter falado aqui da nossa herança do passado, dos nossos atos negativos, tenebrosos, que estão guardadinhos na nossa sombra, registrados na consciência, aí ela continua aqui na frente, que em todas as ocorrências, nessa como noutras ocorrências psicopatológicas, nós temos atraídos para nós as nossas vítimas do passado, que potencializam esses transtornos, esses conflitos. Aí entra o fator obsessivo. É preciso tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico, às vezes, e também o espiritual, a fluidoterapia, a evangelioterapia, na casa espírita. E ela, para encerrar, diz que a mente, que não é física, emite ondas especiais que são captadas por outras equivalentes, que sincronizem com as emissões que lhes são direcionadas. E aí ela lembra que há
em todo o universo. Intercâmbio de mentes, de pensamentos, de vibrações, de campos de energia. Como dissemos no encontro anterior, mais uma vez, a mente é transceptora, tanto emite quanto recebe ondas, vibrações, pensamentos, e isso está no campo mental e emocional. E aqui a gente encerra para que vocês possam dizer algo também. Então, Marina. Eu não sei se eu vou conseguir ser clara na minha pergunta. Do ponto de vista médico, até assim, psicológico, ignorando a parte espiritual, eu já li algumas coisas a respeito do papel do trauma, de eventos traumáticos, especialmente indivíduos que sofreram algum tipo de violência, no desenvolvimento de transtornos psíquicos, né? E eu queria tentar entender do ponto de vista espiritual, porque, assim, colocam a questão genética, que é uma possibilidade da pessoa ter uma predisposição genética, mas não desenvolver. E aí, fatores que, então, desencadeariam essa predisposição. Quando a gente tem uma noção de uma visão mais profunda, né, de existências anteriores, inclusive, eu estou tentando entender onde ficaria essa visão médica que acaba tendo apenas o foco numa única existência, na questão quando a pessoa sofre uma violência, às vezes na infância, e só vem a desenvolver mais para frente um transtorno psiquiátrico. Esse trauma nada teria a ver, ele já é uma programação de uma outra, da encarnação, para que essa seja uma questão a ser trabalhada no indivíduo. Não sei se eu consegui ser clara na minha dúvida, senão eu vou tentar elaborar ela melhor num outro momento, eu trago. Eu acho que eu entendi mais ou menos a sua inquietação. Eu chamo de inquietação porque quando a gente está buscando o entendimento, é natural que ocorra essa inquietação. Então, Exato. não é, Marina? Então, eu diria para você o seguinte: o que diz a benfeitora Joana de Ângeles a respeito dessa visão organicista? A visão organicista é essa, que não admite a existência do ser antes do zigoto, antes da gestação, da fecundação. Não existe. O ser não existia. Foi aí onde entrou Carl Gustav Jung, com a psicologia analítica. O arquétipo, por exemplo, vem trazer algo a respeito disso. E o indivíduo, ele traz transtornos que podem ter sua origem na gestação. Eles já admitem isso. Durante no período perinatal, o indivíduo pode ter sofrido algum trauma que não está no campo da consciência. E nem o psicoterapeuta ou psiquiatra saberia explicar. Eles apenas vão tratar os efeitos da maneira que é possível. É aí onde a benfeitora destaca o limite, sem desmerecer o trabalho da ciência terrena, de forma alguma. É de extrema importância o trabalho, respeitável o trabalho da ciência humana. Mas tem limites. Enquanto não houver a união do aspecto espiritual com o aspecto científico, esse limite vai continuar existindo. E aí você tocou na questão genética também. Observe que as nossas ações de vidas anteriores, de experiências físicas anteriores, as nossas ações, elas não ficam registradas no campo da consciência? Ficam. A consciência é o cérebro? Não, não é o cérebro. A consciência, ela está no self, no espírito que somos. E quem faz o registro de tudo é o perispírito. E na hora de
começar a formação de um novo corpo, ou seja, vai reencarnar, todos os registros efetuados no perispírito vão comandar a formação do novo corpo. E aí é onde entra o fator genético. O próprio perispírito faz uma espécie de imantação daquele espermatozoide mais adequado para penetrar o óvulo, que atenda às suas necessidades evolutivas. Aí entra o fator genético. Por isso que pais não são escolhidos ao acaso. E até mesmo o espermatozoide é escolhido cuidadosamente para que haja condições de ser registrado no corpo que inicia sua formação aqueles fatores que são necessários para o resgate dos atos cometidos em existências passadas. Certo, Marina? Eu espero ter contemplado pelo menos um pouquinho da sua inquietação, desfazido um pouco dessa inquietação, mas a gente continua. Agora nós temos outra mão levantada aqui, pela ordem. Vamos lá, Wilson. Estão me ouvindo agora? Ah, sim. Davi, só um tempinho. Vamos lá, Wilson. Desculpe, o microfone aqui estava ruim. Ok, vamos lá, Wilson. Bom, primeiramente, a depressão é um sinal de que algo não vai bem, não é? Se não fosse a depressão, as doenças, o ser humano definhava até a morte sem saber que algo estava errado, né? Nós temos um exemplo clássico disso no dia a dia, que é uma panela de pressão. Você coloca tudo dentro da panela de pressão e ela vai ali se avolumando ali dentro, vai se avolumando, até que o nível de pressão é tão grande que ela tem que expelir aquele ar que se formou dentro dela para fora. O ser humano também é da mesma forma. Ele vai entulhando um monte de coisas dentro dele mesmo, que chega num patamar de saturação que isso vai ter que eclodir, né? Ele vem para a área física de uma tal maneira que é preciso que o ser humano, para conseguir se manter vivo, que o corpo receba algo que ele não está conseguindo ali adequar, né? Nós temos no dia a dia vários fatores que fazem com que o ser humano possa tentar se equilibrar, pelo menos fisicamente. Nós temos os remédios, não é? Os remédios são um bem maior de Deus, porque se não fossem os remédios, acho que metade da população já teria falecido, né? Já teria desencarnado, porque os remédios, apesar dos vários contratempos, de vários fatores que eles trazem de efeitos colaterais, eles são um fator muito positivo, porque eles bloqueiam, não resolvem o problema, bloqueiam. E trazem os seus benefícios, né? São inibidores para que aquele sintoma possa se manifestar diariamente, sem que a pessoa possa daí reagir, né? Nós temos também um outro fator no dia a dia, que é o da saúde, né? Cada dia mais tem se buscado mais a busca do corpo ideal, né? O ser humano buscando não só manter o equilíbrio do corpo físico, mas a busca do corpo ideal. Aí você vê cirurgia daqui, busca dali, daqui. Eu tive um conhecido que semana passada foi fazer um implante de cabelo, viu, Leslie? E faleceu. Um implante de cabelo. Mas é uma condição humana, não estar satisfeito consigo mesmo, não é? É o efeito ego, né? A máscara que está por frente, não o que está por dentro. Nós temos também outro fator, que é um fator de busca do corpo, tudo isso que nós falamos, remédio, saúde, tudo isso é para manifestar um equilíbrio do corpo físico, certo? Nós temos os vícios, de uma maneira geral, desde o cigarro e aí por vai, né? Que estimulam e anestesiam a mente humana para as fugas. Então, para me tomar calmo, eu só fico calmo se eu tomar um café. Eu só fico calmo se eu fumar um cigarro. Eu só fico calmo se eu beber uma cervejinha, né? Anestesiam a mente do ser humano para essas fugas, que são fugas, bengalas que nós utilizamos no dia a dia. E trazem um certo de prazer para quem os usa e também de bem-estar temporário, né? E nós temos outro fator que é muito comum, sempre foi na humanidade, hoje muito em voga, que é o materialismo exacerbado, né? A busca do status e do gozo dos bens como finalidade da vida.
Então, você chega, seu filho chega para você, pai, é o seguinte, eu vou ser artista plástico. Vai gerar uma guerra dentro de casa. Por quê? Porque a família não está preparada para um artista plástico, ela está preparada para um médico, para um advogado, para um engenheiro, não está preparada para um artista plástico, não está preparada para algumas profissões aí do dia a dia. Você vai passar dificuldade, você vai viver do quê? Você já viu algum artista plástico aí famoso? É 1 em 1 trilhão e tal. Então, a sociedade não está preparada. Então, é uma guerra no dia a dia, né? Então, nós temos esses efeitos do dia a dia. Isso tudo que nós falamos, remédios, saúde, vícios, materialismo, isso tudo são para o corpo físico e remédios para o corpo espiritual. O que que é? Aí nós entramos na característica que o Léris falou, da meditação. A meditação é uma terapêutica que ela atinge a raiz de tudo isso, porque isso tudo que nós falamos são efeitos. O médico físico vai tratar o efeito, né? Que é o problema que está se manifestando lá. A saúde do corpo físico é o efeito para alguma coisa que não vai bem, né? Os vícios são efeitos para alguma coisa que não foi trabalhada, né? O materialismo também é um efeito daquilo que não foi devidamente tratado, né? Então, tudo isso aí que nós aparentamos, por isso que os antigos diziam, os filósofos diziam que esse mundo é maia. Esse mundo é uma fantasia nossa, né? E que nós nos debruçamos nele, curtimos, vivenciamos tudo, achando que isso é a realidade única e verdadeira, e esquecemos do que é o primordial, que é o espírito, né? E aí a meditação, para muitos, já entrando para terminar aqui, a meditação não é passividade, viu? Nós devemos tirar isso da nossa cabeça, da nossa cabeça, que meditação é passividade. Não é. Meditação é ação constante, é percepção correta das coisas, né? É centrar-se em si mesmo. Não é manter a mente obtusa. Na meditação, faça isso, faça aquilo. Nós até podemos direcionar uma meditação, mas a mente da pessoa é uma mente ativa. E você bem disse isso quando falou em explorar o nosso íntimo. Explorar é ação, não é passividade. Explorar é a atuação do indivíduo, ir de encontro, descobrir o que não está bem dentro de você e atuar nisso aí. Meditação é isso. Então, não precisa estar de olhos fechados. Jesus meditava de olhos abertos. Os grandes da história aí meditavam de olhos abertos. Então, assim, não precisa estar de olhos fechados, não precisa estar numa posição específica. Se não tiver meu banquinho, eu não medito. Se eu não estiver num lugar silencioso, eu não medito. Isso tudo são coisas que nós criamos para a mente da gente ficar como uma bengala, para a gente não poder alcançar. Meditação é, antes de tudo, criar silêncio na nossa mente, porque nós vivemos um mundo de ruídos. Tudo é ruído ao nosso redor, tudo interfere na nossa paz. Então, buscar silêncio na nossa mente é buscar cura, é buscar se tratar dessas outras coisas, né? Então, até 2026 aí, diz Givaldo, que nós vamos ter aí a grande quantidade de mortes aí no mundo será pela depressão, porque nós vivemos um mundo de grande ansiedade no dia a dia, né? Nós vivemos um mundo que está cada vez mais ansioso. E respondendo um pouco à nossa colega aí que diz, ninguém reencarna para ser tropeço de ninguém. Ninguém. Ninguém nasce com esse compromisso de ser tropeço na vida de ninguém. O livre-arbítrio nos proporciona. Nós nascemos com dificuldades e potencialidades. Judas Iscariotes andou ao lado de Jesus, foi um dos escolhidos. Ele podia ter partilhado até o fim ao lado de Jesus, mas o livre-arbítrio dele propôs à sua mente que ele entregasse Jesus Cristo, desvirtuando a tarefa que ele tinha. Pedro andou ao lado de Jesus também e negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós negamos Jesus na nossa reencarnação? Várias. Quantas vezes nós entregamos o tesouro que nós recebemos no dia a dia ao léu, como dizem aí? Várias vezes.
Nós não somos diferentes deles. Nós não somos super-heróis, como o Lelis falou, bem falado. Então, assim, ninguém nasce para ser tropeço, ninguém nasce com o intuito de ser estrupador, ninguém nasce com o intuito de ser espancador de mulheres. Isso são consequências dos nossos livre-arbítrios. Nosso livre-arbítrio que nos condiciona a isso. Nós nascemos com as dificuldades que são do espírito, que nós estamos em fase de construção. E aí nós escolhemos atuar desse jeito ou daquele jeito. É uma escolha nossa, né? É uma escolha nossa. E ninguém nasce para ser vítima também, tá certo? Muito obrigado, desculpe aí o tempo. Obrigado, Wilson. Gente, vamos nesse momento, então, elevar os nossos pensamentos até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, agradecendo aos bons espíritos pela oportunidade bendita do estudo de hoje, que esses transtornos profundos estudados hoje, com seu conhecimento, possam nos dar condições, subsídios, para que, encontrando algo parecido em nossa família, em nosso seio social, possamos auxiliar da melhor forma possível. Assim, rogamos aos bons espíritos a paz, a saúde, para todos que aqui estão no nosso curso hoje, aqueles que não puderam partilhar conosco, e que na próxima semana possamos novamente nos encontrar para juntos estudarmos um outro tema da série psicológica de Joana de Ângeles. Assim, então, que encerramos a nossa reunião de estudos na noite de hoje, rendendo graças a Deus. E que assim seja.